Aleluia, glória a Deus. Só esperando os irmãos estar entrando na nossa live. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom demais, o Senhor é bom demais. Aleluia. É aqui, ó, esse. É o meu, é. É teu. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É o meu, é. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É o meu, é. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Dele, teu aqui que eu não tô vendo. Amém. Shalom, graça e paz, queridos. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Deixa eu procurar aqui o pastorzão William. Glória a Deus. Aleluia. Deus, estamos aguardando aí. Em nome de Jesus. Mandando mensagem, o pessoal ainda não entrou, não. Glória a Deus. Aleluia. Pastor William. Glória a Deus, seja bem-vinda. Marina, pastora Gláucia, Tayane, Thaís, todo mundo. Estamos deixando o pessoal se chegar aí. Já mandei aqui pro pastor William, mas deixa eu ver se eu acho ele. Fazer a transmissão. Estou aguardando o pastor William. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí o profeta. Amém. Shalom, graça e paz. Seja bem-vindo, pastorzão do avivamento. Glória a Deus. Quero dizer que é uma honra ter o pastor aqui. A gente está com uns 15 dias, eu acho que eu falei com o pastor para estar nos ministrando. E fazia tempo, desde que eu vi as lives aí acontecer, eu disse, rapaz, eu preciso chamar o pastor William. O pessoal são bênção. Eu sempre lembrei, vi os testemunhos e eu disse, rapaz, a palavra é dele, é um homem de Deus aí. Então, queridos, para a gente não perder muito tempo, a live só é 1 hora, infelizmente. Mas eu queria... O pessoal está chegando aí, Vanessa, sejam bem-vindos. Vamos dar só um minutinho, pastorzinho, que a gente... Para o pessoal estar chegando amém, aí. Amém, fica à vontade. Seja bem-vinda. Minha mãe está chegando aí também, meu pai, o pessoal da casa de oração estão chegando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, para a gente não perder muito tempo, quer falar alguma coisa, pastor? Dá boas-vindas aí para o pessoal, se apresentar. Amém, glória a Deus. Meu nome é William, sou pastor presidente do Ministério Kadosh, né? Sou muito amigo aí dos pastores do Lincoln, da Lincoln, né? Os pastores Diego, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês. E eu creio que Deus vai falar no nosso coração, pastores Diego e Beatriz Mabel, mora no meu coração. E é uma honra estar aqui servindo ao Lincoln aí hoje, né? Esse jovem de Deus. Eu conheci bem no comecinho mesmo da caminhada dele cristã, né? E é uma honra estar aqui vendo você aí, participando com você. Vai ser um privilégio muito grande ministrar para a sua célula. E eu creio que nós vamos aprender junto muita coisa. Amém. Glória a Deus. Então, para a gente não perder muito tempo, como eu disse, só tem 1 hora. Eu vou orar, eu vou abençoar esse momento aqui. E aí o pastor ele vai nos trazer uma palavra, nos ministrar algo poderoso. E aí no decorrer da live, sentir de falar alguma coisa, me permitir, né, pastor? Eu vou estar aí para a gente estar fazendo uma dinâmica bem bacana. Eu acredito que Deus vai honrar. Amém? Então, queridos, você que já está nos assistindo, em nome de Jesus, se conecta com a gente aí. Queria te convidar você a fechar os seus olhos aí na tua casa. Eu acredito no poder da oração. Aí onde você estiver, feche os seus olhos, faz uma oração. Vamos iniciar clamando o nome do Senhor, entronizando a presença dele. Amém? Senhor Deus e Pai, nós entronizamos a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Pai, vem ministrar, meu Deus, essa noite aos nossos corações. Pai, que cada um que esteja nos assistindo seja tocado pela Tua presença, seja tocado pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, vem invadir cada casa, vem invadir, meu Deus, cada família. Meu Deus, que cada discípulo, que cada célula, meu Deus, que cada homem, cada mulher seja cheio do Espírito Santo agora nesse lugar. Meu Deus, independente da situação que eles estejam, Pai, eu declaro em nome de Jesus, sejam cheios
da presença do Senhor. Vem sobre nós, Pai. Vem nos ministrar, vem nos aliançar, vem nos restaurar essa noite, para que vivamos um tempo de intimidade contigo. Meu Deus, abençoa a vida do pastor William, que em nome de Jesus essa palavra venha ser poderosa e venha nos reforçar para vivermos algo poderoso essa noite, porque eu creio que o Senhor está nesse lugar, está nessa célula, está nessa live, em nome de Jesus. Vem nos abençoar. Digam amém, digam recebam e aplaudam o nome do Senhor, dê likes em nome de Jesus, coraçãozinhos para o Senhor. Amém. Então, pastor William, como o pastor William tinha dito, pessoal, a gente já se conhece um bom tempo, lá no começo da caminhada. Eu me lembro das profecias no encontro com Deus, ainda estou aqui velando por elas. Grandes coisas o Senhor tem. Eu lembrei hoje. Eu lembro dela quase todo dia, rapaz. Eu lembro, eu fico, meu Deus. E o engraçado, pastor, esses dias eu estava sendo ministrado por Deus e o Senhor falou assim comigo, que eu não preciso puxar a capa de ninguém. Da mesma forma que Eliseu, quando Elias subiu ao céu, a capa caiu nos pés de Eliseu, meu irmão, no tempo certo, a capa virá sobre mim e aí eu vou ministrar a unção dobrada que o Senhor tem para a minha vida. Sem precisar puxar a capa de ninguém. Essa é a palavra que o Senhor me deu. Então, no tempo certo vai ser bênção. Então, queridos, fiquem com a palavra do pastor William. Vamos estar aqui nessa dinâmica. Vai ser bênção. Homem de Deus, preste atenção em nome de Jesus. Amém. Fica contigo a palavra, pastorzão. Glória a Deus. Vai ser bênção. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus me deu essa veia profética, né, de algumas revelações. Algumas se cumpriram, né, e outras ainda estão para se cumprir, que é o seu caso. Mas vai se cumprir, você está na rota. Bom, eu quero ministrar um pouco aí, falar um pouco da juventude, essa moçada da tua célula, dos familiares, o pessoal da igreja que estão chegando aí, estão entrando, sobre a presença marcante de Deus. Todo grande líder, todo homem de Deus, ele precisa ser marcado pela presença de Deus. Ele precisa ser marcado pelo poderoso toque de Deus. Não tem como você projetar um ministério sem que a unção de Deus esteja presente. Então eu quero começar aqui falando um pouco sobre Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 2, retrata o nascimento de Moisés, né? Então, Moisés nasceu debaixo de um decreto de morte. Do capítulo 2, versículo 1 em diante, o texto vai descrevendo que havia um decreto de morte sobre todo primogênito macho, todo homem, todo menino macho deveria ser morto. E Joquebede, a mãe de Moisés, o escondeu durante 40 dias. Ela guardou a criança, né, mas vendo que não podia mais guardá-lo, né, durante 90 dias, aliás, vendo que não podia mais guardá-lo, ela pegou um cesto, betumou, né, preparou uma arcazinha, botou a criança dentro, combinou com a filha, mas tudo isso elas fizeram debaixo da direção do Espírito de Deus, debaixo da direção da palavra de Deus. Porque Deus tinha um projeto, e o projeto de Deus era colocar Moisés dentro da casa de Faraó. Não era que Moisés fosse pego por outra família, era projeto de Deus. E aí o que acontece? Deus cuidou de tudo, deu sabedoria à família dele, de Moisés, para que ele fosse preservado em vida e fosse morar na casa de Faraó. Aí, eu quero falar sobre 3 períodos, os 3 períodos de 40 anos na vida de Moisés, né? 3 períodos de 40 anos que para a gente é muito tempo, mas para ele foi algo muito forte. Então, veja bem, o primeiro período de 40 anos, ele saiu de escravo, porque o povo hebreu estava como escravo no Egito, ele saiu de escravo a príncipe, né? Então, e ele se tornou filho da filha de Faraó. Assim ele foi conhecido. Ele foi conhecido como príncipe. Então, nos primeiros 40 anos de Moisés, ele aprendeu a cultura egípcia, ele aprendeu a linguagem egípcia, ele aprendeu os costumes egípcios, ele aprendeu sobre os deuses do Egito, o deus Nilo, o deus Ram, o deus Piolho, ele aprendeu sobre o deus Nilo, porque cada um desses que veio as pragas era um deus da época do Egito, né? Quando você começa a estudar teologia, você vai descobrindo que Deus não atacou meramente por coincidência, lançando qualquer tipo de praga. Deus lançou, havia uma adoração sobre ela, sobre as rãs, sobre os piolhos, sobre as moscas, sobre o Nilo. Então, cada uma dessas situações, cada uma
dessas pragas que vieram, era um Deus que representava no Egito, e Moisés conhecia. Então, os primeiros 40 anos de Moisés, ele aprendeu sobre toda a cultura, ele aprendeu sobre a linguagem, ele aprendeu tudo. Aí, veja bem, ele estava dotado de todo conhecimento, ele aprendeu tudo. Agora, o segundo ponto, que eu não quero me estender muito, porque eu chegar já no terceiro para a gente falar sobre as manifestações de Deus, fala de mais 40 anos, que agora no deserto, né? E aí, lá em Êxodo, capítulo 3, a Bíblia diz que Moisés ele pastoreava as ovelhas de Jetro, seu sogro. Então, o segundo período de Moisés, ele está agora pastoreando ovelhas. Então, agora, ele estava provando, Deus estava mostrando na palavra que Moisés não era ninguém, que ele dependia totalmente de Deus. Então, esses 40 anos, ele estava pastoreando ovelhas, as ovelhas do seu sogro Jetro, cuidando das ovelhas que não era dele. Isso dá uma intenção de cuidar das vidas que não é nossa. E aí é outra ministração. Mas aí, veja bem, agora Moisés conhece a Deus. O Deus no qual ele fala frente a frente, o Deus no qual ele ia se tornar amigo, no qual ele ia falar face a face, né? E aí Deus se revela a Moisés na sarça ardente, né? Deus começa a se revelar onde? No fogo, né? E aí fogo já tem uma indicação muito forte da manifestação da glória de Deus. Elias orou e Deus respondeu com fogo. Jesus veio batizar com o Espírito Santo, né? E com fogo. Então, o fogo era muito presente na vida dos homens de Deus. Todo grande homem de Deus, ele precisa ter a chama do Espírito Santo acesa. O fogo de Deus tem que estar aceso no ministério dele, porque senão ele não vai conseguir fazer na força do seu braço, ele não vai conseguir, meu irmão, progredir no ministério sem que a unção de Deus esteja à frente, porque você é resultado das marcas que seus joelhos carregam. Você é resultado da vida de oração que você tem. Quanto mais marcados forem os seus joelhos, mais unção do Espírito você vai ter, mais a manifestação de Deus vai vir sobre a tua vida, sobre a tua célula, sobre o teu ministério. Então, isso aqui é um conselho já para ti aí, que está se preparando para já chegar no pastoreado. Isso vai acontecer, né? Se não acontecer aí com o Diego, vai acontecer em outro lugar. Porque Deus, quando ele tem uma palavra, ela vai se cumprir, nem que tenha que romper geografias. Isso é um fato, né? Então, mas está repreendido que isso aconteça, né? Você vai ser honrado aí onde você nasceu. Então, veja bem. E aí Deus revela a sua face a Moisés. Deus concede poderes em Êxodo, capítulo 4. Moisés perguntou para Deus, Deus, como é que eu vou liberar o povo de lá? Como é que eu vou tirar o povo de lá? E aí, como é que eles vão crer em mim? Aí Deus falou para Moisés, o que você tem nas mãos? Aí Moisés, um cajado, joga no chão, virou serpente, pega na cauda, virou cajado. É com isso aí, com esse pedaço de pau que você tem, que você vai livrar o povo, que você vai salvar o povo. Então, e aí entra aqui uma lição para mim e para a sua vida, para todos que estão aí. Às vezes a gente quer chegar na presença de Deus, a gente quer que Deus faça algo miraculoso, que Deus faça algo grandioso para a gente ir cumprir nosso chamado. E às vezes, meu irmão, Deus vai usar o que você já tem. O que você já tem? É um cajado? O que Davi tinha? Era uma funda. O que Elias tinha? Uma oração. Então, o que Eliseu tinha? Um desejo. Então, Deus ele vai usar aquilo que você já tem para fazer a obra dele. Deus não vai trazer algo, ele não vai colocar uma capa em você que não é sua, né? Ele não vai colocar uma unção que não pertence a você. Para cada grande líder havia um grande povo. O povo que andou com Abraão foi um, o povo que andou com Moisés foi outro, mas o povo que andou com Josué era uma juventude extraordinária, era uma juventude, meu irmão, que estava pronto para a batalha. Cada líder tem o seu tipo de ovelha. E aí, porque cada líder tem o seu ciclo e a sua unção, né? Então, eu comecei a falar sobre Moisés porque eu quero trocar experiências aqui já. Então, veja bem, Deus concede poderes a Moisés. Ele entregou a ele e falou, olha, você tem um cajado, e é um cajado de milagres, é um cajado de poder. Veja bem, só poderia livrar o povo alguém que fosse livre. Agora preste bem atenção. Moisés passou 40 anos no Egito, ele aprendeu tudo sobre o Egito, e Deus precisava de alguém para levar para o Egito.
Então a pessoa mais preparada nesse momento, naquele momento, era Moisés, porque ele conhecia Faraó, ele conhecia a cidade toda, ele sabia como entrar, ele sabia como sair, ele sabia quais eram os atalhos para tirar o povo de lá, ele sabia quais eram os deuses do Egito, ele sabia como afrontar a fé do povo egípcio. Ninguém melhor do que Moisés. E outra, ele era um liberto. Antes ele era um escravo, e um escravo não pode salvar o outro. Mas agora Moisés está liberto. E agora, segunda questão, para aprendizado da nossa vida, Moisés agora é um pastor de ovelhas. Desde o capítulo 3, ele está pastoreando ovelhas. E ele pastoreava ovelhas que não era sua. O texto é bem claro, ele pastoreava Moisés as ovelhas do seu sogro, Jetro. Então ele tinha amor pelas ovelhas que não era dele. Por que isso? Porque ele agora ia pastorear umas ovelhas durante 40 anos. Porque ele ia tirar o povo, e se não tivesse amor, porque só lidera gente quem ama ovelha. Só chega ao pastoreado quem tem fome e sede pelas ovelhas, quem ama as ovelhas. Por isso que muitas vezes Deus quis exterminar o povo e Moisés foi lá e interferiu. Não, Senhor, não faça isso ao teu povo, né? Não faça isso. Então, e Deus recuava. Deus recuava não porque Deus queria mudar a palavra, mas porque Moisés tinha uma intimidade muito profunda com Deus. E quando você tem uma intimidade profunda com Deus, você ora e Deus responde. Quando você tem uma intimidade, meu irmão, extraordinária com Deus, você ora e Deus responde. Abrindo aspas aqui, eu lembro que eu estava pregando num seminário para jovens, e, se eu não me engano, era na Efraim, e os pastores Diego e Beatriz ainda eram noivos ali, e eu pregando, eu estava encerrando aquele dia, que foi um dia todo de ministração, só para jovens, eu ainda sou um garoto ainda, mas naquele dia eu estava pregando para jovens, e eu me lembro como se fosse hoje que eu estava pregando sobre jovem rei, porque não tem outra ocasião para você ser rei se não for jovem. Porque todos os reis velhos da Bíblia, eles estragaram o ministério, mas todos os reis jovens, eles desataram os seus ministérios. Aqueles que ouviram a voz de Deus, cresceram e prosperaram. E eu estava pregando sobre o rei Davi, sobre a juventude de rei Davi, e aí eu me lembro que Diego Mabel queria casar, e estava liso batendo, a Beatriz liso para casar também, e Deus mandou parar a pregação e liberar uma palavra profética para eles, né? Amém. E eu falei assim, olha, Bia e Diego, levanta aí, porque Deus quer falar com vocês agora. Eles levantaram, a Bia já levantou chorando, e eu falei, ó, Deus mandou eu falar aqui para vocês, que vocês podem marcar o casamento para daqui a 30 dias. O Diego ficou assustado, a Bia começou a chorar, porque daqui a 30 dias Deus vai custear tudo. Tudo, Deus vai abençoar com tudo. Cara, Lincoln, e foi impressionante. Eu fui testemunha no casamento lá deles, eu estava lá, e em 30 dias eu estava lá no casamento deles. Deus honrou com tudo. Até para os Estados Unidos, o Diego ganhou, sabe? Ele ganhou coisas que até um dia desse ainda estava lacrado na casa dele. Foi em abundante. Então, esse Deus que quando você começa a mergulhar, que você começa a conhecer, ele começa a revelar segredos que não é revelado aos homens comuns, e sim aos incomuns, aos espirituais. E esses segredos, eles não estão guardados somente para mim. Esses segredos, eles vão ser guardados no teu coração, na tua direção, Lincoln. Você, como um líder de célula, você vai começar a viver essas experiências extraordinárias, essas experiências tremendas, de você entrar no seu banheiro e o Espírito Santo entrar com você. Mas, meu Deus, eu estou nu. E o Espírito Santo, eu estou aqui, mas eu quero falar com você. E você perdeu o controle orando em língua ali no banheiro, de você estar no seu carro. Quantas vezes eu fui para a empresa, eu trabalhava na prefeitura, eu montava na minha moto, e eu ia para a empresa, e no meio do caminho eu ia orando, e de repente o Espírito Santo descia. Eu chegava aos prantos na empresa, e as pessoas, irmão, o que foi que aconteceu? Eu falei, cara, nada não, eu estou emocionado. Mas era a presença de Deus, e eu entrava falando em línguas ali na prefeitura, né? Então, são experiências que vão marcando, que você vai vivenciando, mas primeiro você precisa vivenciar isso no secreto. Porque quando você vivencia isso no secreto, aí do secreto, meu irmão, Deus expõe para fora. Porque tudo começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. A transformação que Deus quer nas nossas vidas não é a transformação externa. Não é mudança de roupa, não é andar com a Bíblia debaixo do braço, não é paletó, gravata, terno, não. É a manifestação de dentro. É entrar no teu quarto em secreto, meu irmão. Por quê? Porque quando você começa a ter intimidade no secreto, Deus começa a te expor em público. E quando ele te expõe em público, ele fala,
Fala, eu vou te usar agora. E você, meu Deus, eu não quero falar não. Fala que eu sou contigo. E Deus vai começando a te usar, porque começou assim na minha vida. Então, Amém. Moisés tinha essa unção. E ele foi levado ao Egito para libertar o povo. Então, não havia nenhuma pessoa mais preparada. Algumas pessoas dizem assim, Moisés pediu um ajudante porque ele era gado. Moisés não era gado. Vou lhe dizer algo. Moisés estava 40 anos fora do Egito. Se você aprendeu inglês e você passou 40 anos nos Estados Unidos, e você está fora de lá há 40 anos, se você voltar lá nos Estados Unidos, você vai ter dificuldade de falar inglês. Você vai até falar, mas a sua língua vai ficar pesada. E a Bíblia diz que a língua de Moisés estava pesada. Por quê? Ele já estava 40 anos fora. Então ele perdeu o costume da linguagem de lá. Mas Deus sabia que era só colocar ele lá que ele ia adaptar. E Deus fez. Por quê? Porque Moisés tinha a chave. Ele estava do lado de fora. Ninguém solta um preso se não for o carcereiro. Ninguém solta o preso se não tiver a chave da prisão. E Moisés estava com a chave naquele momento. E a chave de Moisés era um cajado, era uma unção, era algo, meu irmão, de falar com Deus face a face, face a face. Então, veja bem, Moisés tinha conhecimento, pastoreava ovelhas, coisa que ele fazia por muito tempo. Ele tinha sinais. Terceira lição para a nossa vida, né? Terceiro momento de Moisés, mais 40 anos do deserto, só que agora em direção à terra prometida. Então foram 3 ciclos de aprendizado dentro do Egito, 40 anos no deserto pastoreando ovelhas, e agora o terceiro ciclo sendo líder de uma multidão, né? Que está ali em Êxodo 12, versículo 11. Depois da primeira Páscoa, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés fazer a primeira Páscoa ali em Êxodo 12, versículo 11, e falou, olha, vocês comam apressadamente, com sandálias nos pés, alforje, né, cingidos. O que era esse cingido? É que tudo que estava nos utensílios tinha que estar bem amarrado, porque eles iam ter que correr, nada podia cair, e tinha que estar cingido, bem amarrado, né? E aí, eles saem, e aí Moisés entra agora no terceiro ponto, que é onde eu quero entrar, né? 40 anos, agora Moisés começa uma grande jornada de 40 anos, e daqui em diante, o poder de Deus na vida de Moisés é visível. E aí, o que acontece nesse período? Eu vou só contar aqui rapidinho, para você que quiser fazer algumas perguntas aí. Êxodo 14, 27, Moisés estende a mão e o mar se abre, estende o cajado e o mar se abre. Olha só que tremendo. Em Êxodo 16, o povo recebe um maná que vem do céu. No mesmo capítulo, Deus envia carne durante 30 dias. A Bíblia diz que quando Moisés orou porque o povo estava com fome e estava já achando ruim comer pão todos os dias, porque a palavra maná significava o que era isso, era um orvalho que caía, e quando eles amassavam virava tipo um pão delicioso. E aí o povo se enjoou, e aí o povo começou a pedir carne, e Moisés orou, e Deus mandou cordonizes. Só que tem um segredo aí, as cordonizes, elas voavam a cerca de 1 metro do chão, para ficar fácil, para que todo o povo pegasse. E durante 30 dias elas rodeavam ali, para que o povo comesse. Teve gente que comeu além do normal, que morreu de tanto comer, que a carne saiu pelos narizes, porque o povo era desesperado, né? O povo não sabia receber as bênçãos, né? Em Êxodo 20, 18, o povo viu a manifestação da glória de Deus no Monte Sinai, quando Deus levou Moisés até o Sinai, convocou o povo, e Deus disse, vamos manifestar na frente do povo. O que o povo disse? Fala tu, Moisés, com Deus, porque nós não queremos. Estamos com medo. E a Bíblia diz que quando a presença de Deus desceu no Sinai, o monte estremeceu, as extremidades do monte fumegavam, meu irmão, saía fumaça pelas extremidades. E ali o povo viu, meu irmão, a glória de Deus como nunca. E Moisés foi para onde? Para dentro da nuvem. E aí, meu irmão, e essa palavra, eu encurtei muito aqui a palavra, tinha muita coisa para falar, mas eu quero colocar mais experiência com você, porque eu sei que vai edificar muita gente. Esse lugar, a nuvem, é onde Deus quer nos encontrar. Aleluia. O povo de Êxodo, o povo que saiu do Egito, ele teve medo de entrar na presença de Deus. E tem muita gente hoje, né, quase 4.000 anos depois, né, porque aqui no Êxodo estava aí há quase 1.000 e poucos anos antes de Cristo, 3.000 e poucos anos aí atrás, o povo tinha medo de Deus.
o povo, Deus se manifestando com poder, com milagres, com libertação, abrindo rocha e brotando água, alimentando eles com pão, alimentando eles com a nuvem, né, durante o dia, para que eles não se queimassem no calor do sol, uma coluna de fogo durante a noite, para que os animais não estragassem ali, porque esse era o sentido da coluna de fogo durante a noite, para espantar serpentes que ficavam debaixo da terra e saíam à noite, né, e os animais, as bestas feras, não devorassem o povo. E mesmo assim o povo teve medo. E hoje a gente ainda vê que tem muita gente que tem medo de entrar na presença de Deus. Tem gente que ainda fica procrastinando para ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo, para ter uma intimidade, meu irmão, forte com a glória de Deus. Então, e eu creio que esse é um tempo onde Deus ele vai fazer grandes coisas, onde Deus quer operar maravilhas na nossa vida. Acho que entrou aí a pastora Thaís, o pastor Ireuda, o Pedrão está entrando aí, o pastor da igreja. Está entrando a galera aí do Cadócio. Então, se quiser fazer alguma pergunta aí. Pastorzão, aproveitando aí esse time da água, né? Você falou sobre a questão do cuidado, né, de Deus, que Deus sempre trouxe a provisão, sempre trouxe o alimento para o povo, e o povo tinha esse receio, tinha essa questão desse medo, né? Talvez pela falta da inexperiência de conhecer realmente quem era Deus. No momento que Moisés ele começou a ter essas experiências com o Senhor, até como eu estava conversando com uma pessoa hoje, né? Enquanto você não conhece o desconhecido, bate aquele medo, bate aquela ansiedade, aquele nervosismo. Mas quando você quebra essa barreira do sobrenatural, vamos dizer dessa forma, e você passa aquilo se tornar natural na sua vida, porque a gente está falando de poder de Deus, a gente está falando da presença de Deus, de milagres do Senhor. Deus ele tem me ministrado muito sobre essa questão da salvação. Mas a salvação só vai chegar na vida das pessoas através de mim quando eu me conecto com o Senhor. Quando eu oro, quando eu busco, quando eu entro realmente no Santo dos Santos, como foi colocado aí. Então, eu acredito que essa libertação de Moisés para o povo aconteceu por conta dessa intimidade. Pode ser que no começo Moisés ele foi realmente pelo medo ali ou pela obediência, porque não é fácil você estar num local que você não conhece a voz do Senhor e no meio da sarça ardente vem aquela voz ali. No começo você fica com medo, mas eu acredito que a vontade de obedecer, por causa que Moisés já tinha ouvido falar das histórias, já conhecia Deus, de ouvir falar através dos seus ancestrais, aquilo fez com que ele motivasse a querer que ele vivesse as experiências que a gente conhece sobre Moisés, sobre abrir o mar, sobre os milagres, sobre as pestes que aconteceu lá no Egito. E eu acredito que, pegando esse gancho, sobre essa questão do cuidado do Senhor, Deus, ele quer nos revestir dessa autoridade. Deus, ele nos ama. Deus, ele quer realmente colocar em nós esse amor, esse poder, essa unção, para que a gente realmente liberte o povo, para que a gente se torne líderes maduros. E isso é muito importante. Pegando esse gancho, eu queria que o pastor colocasse como eu posso ter essas experiências, como eu posso realmente entrar nesse santo lugar. Eu sei que a gente, às vezes, fica até repetitivo, tem que orar, tem que buscar Deus, mas conte um pouco das suas experiências com Deus agora, para você entrar no Santo dos Santos e aquele momento ali fazer com que você alcançasse as vidas e fizesse com que a sua igreja, ou o seu discipulado, o seu ministério, ele desse aquele upgrade, né? Desse aquela alavancada em relação à presença do Senhor. O que a presença do Senhor fez de diferença ao buscar a presença do Senhor? Qual foi a diferença que fez para que algo novo acontecesse na sua vida? A verdade, assim, como você falou, né? Às vezes a gente fala algumas coisas, as pessoas falam, pastor, é tão repetitivo. É porque a receita sempre foi a mesma, né? Sim. É como você quer fazer um bolo e você tem aquela receita, às vezes você vai mudar e às vezes tira a qualidade. Então, eu acredito assim, que não é a quantidade de tempo, mas a qualidade de tempo com Deus. Amém. Eu acredito que isso faz diferença. Eu, particularmente, eu prego muito sobre o altar secreto, mas eu tenho dificuldade com horários com o altar secreto. Por exemplo, se eu falar assim, as pessoas falam assim, pastor, qual é o seu dia do horário, qual é o seu horário secreto? Eu não tenho um horário, porque já é uma coisa que
tem um dia que eu estou mais livre de manhã, todo mundo sai. Aí meu autógrafo secreto começa. Por exemplo, hoje de manhã eu tive. Então eu comecei a orar de manhã, ia fazer uma oração breve, e essa breve foi uma hora e meia aí, entrando assim na presença de Deus. Foi algo muito rápido. Mas já teve dia de eu orar 4 horas, passar um período da minha vida aí, que eu orei 6 horas durante todo o dia, né? Isso foi um período aí muito forte da minha vida, muito intenso. E depois que eu li um livro chamado Heróis da Fé e Caçadores de Deus, eu entrei nessa veia de mergulhar assim, eu estava afastado pela empresa, de licença, então não tinha outra coisa para fazer, estava de licença doente, então eu ia orar, passava a manhã toda orando, e à tarde eu orava em línguas. Então eu tinha aí um período aí, e esse período foi muito forte, de muita intensidade. E, e isso aconteceu quando eu comecei, eu tinha um discípulo na minha célula, e ele era apaixonado pelo Cirilo, e eu não gostava do Cirilo porque ele cantava muito ruim. E aí até que um dia ele me mostrou, interessante. E aí ele me mostrou um louvor do Cirilo, que era Poderoso Deus na época, fez muito sucesso, Show, e eu top. amei. E aí eu comecei a comprar tudo, comecei a comprar tudo, comecei a ir para todos os eventos. E em um determinado evento em que eu fui, né, foi eu, o marido da pastora Thaís, né, o Gabriel, pastor Gabriel hoje, né, a gente foi alguns jovens da igreja, a gente foi para esse evento do Cirilo, e foi algo muito forte, porque eram vários ministros pregando, e todo mundo pregou a palavra muito boa, glória a Deus. Mas quando o pastor Antônio Cirilo subiu no altar, cara, ele sem paletó, sem gravata, um violãozinho aqui, pegou o violão que ele deu o primeiro acorde e começou, uns 5 minutos não tinha mais ninguém em pé. E eu falei, eu quero isso para mim. Quando eu vi ele Amém. soprando nas pessoas e as pessoas caindo, eu falei, oh, Deus, e eu fiz uma oração muito sincera naquele dia. Eu falei, Deus, eu quero uma unção, assim como Eliseu pediu a unção de Elias, eu quero ter uma unção parecida. Não igual, não quero invejar, mas eu quero algo desse jeito. Eu acho fenomenal que esse camarada tem. E eu comecei para todos. E não sei se é aí, ok. Aqui tá ok. Tá tudo ok Tá aqui. ok aí? Tá Não, tudo então beleza. show. Não Aí, derra mais função. acho que foi o meu aqui, sei lá. Ficou uma bolinha rodando, foi no teu que ficou rodando. Mas aí eu fui para um evento com ele de novo, e nesse dia ele desceu do altar e ministrou na minha vida. E aí foi muito forte, porque o que eu tinha pedido há uns 2, 3 anos atrás, ele desceu do altar e falou para mim, olha, eu vejo uma dependência de Deus muito grande na sua vida, mas o teu ministério começa a crescer hoje e você vai Glória a Deus. viver de algo tremendo, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Ele soprou na minha vida, eu agarrei aquela unção e a coisa começou a acontecer. Já acontecia, eu já vivenciava muita coisa assim, tremenda com Deus, né? De acordar de manhã, 3 horas da manhã para orar, numa madrugada, e depois de um jejum de 30 dias, que eu fiz um jejum de 30 dias, só almoçava, era 24 horas todo dia, durante 30 dias. Eu só Eita. almoçava e fazia 24 horas todo dia, durante 30 dias, eu e a Glau. E em nenhum desses dias foi muito sobrenatural, porque eu sentei no sofá, eu me ajoelhei para orar e botei minha mão no sofá e disse, Deus, se o Senhor realmente está comigo, eu quero que o Senhor me toque de algo de uma forma diferenciada. E eu senti como alguém sentou do meu lado no sofá, porque a minha mão baixou, o sofá baixou e eu abri o olho e não tinha ninguém. E eu senti quando ele tocou na minha cabeça e começou a ministrar na minha vida, assim como alguém, como um amigo abraça o outro e toca. Amém. Então essa manifestação pessoal foi a que mais me marcou, que mais me tocou, porque eu sei que a presença de Deus ela é correspondida quando você corresponde em santidade. Então, santidade é o carro-chefe, meu irmão. Não tem para onde correr. As pessoas querem ter grandes resultados com pouca oração. Se você precisa ter grandes momentos de oração, ou então, não estou dizendo em tempo, mas em qualidade. Se você tem um tempo, seja no trabalho, e você pode fazer uma oração sincera, se você, né? Então, porque o que eu vejo hoje? As pessoas, como você comentou, né? Hoje as pessoas têm medo de experimentar, como o povo do Egito tinha, Israel tinha, e hoje isso está tão fácil, porque antigamente, para as pessoas entrarem no santo lugar, no santo santo, para Deus receber um sacrifício, o sacerdote se preparava 1 ano, e ele não podia estar em pecado, porque se ele estivesse em pecado, ele morria lá dentro. E através do sacrifício de Jesus na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então,
E isso trouxe um livre acesso ao trono. Hoje, meu irmão, nós não precisamos de entregar um sacerdote, de entregar um sacrifício para sacerdote nenhum. Hoje nós somos o sacerdote. Hoje nós podemos entrar no santo lugar. E se você buscar mais, você vai entrar no Santo dos Santos. E você vai... Porque Deus, eu vejo que Deus ele é como um pai que quer brincar com o filho. Sabe quando o pai... Você é pai, né? E já vai ter outro bebezão vindo aí. Então, que às vezes o pai quer fazer a brincadeira com as crianças, né? E ele se esconde atrás da cortina, mas ele deixa os pés ali à vista, para que o filho encontre, né? Assim é Deus. Ele sempre vai estar num lugar secreto, mas ele sempre vai deixar uma parte descoberta para quem te venha encontrar. Ele sempre vai deixar um sinal para dizer, eu estou aqui. Ele sempre vai deixar uma parte dele dizer assim, ó, eu estou aqui. Se você me buscar, você vai me encontrar. Então, eu acredito que esse tempo agora dessa pandemia, mostrou muita coisa para muita gente, mas também tirou a máscara de muita gente. E eu também creio que esse tempo vai ser um tempo de avivamento em todas as igrejas. Eu creio que muita gente, meu irmão, vai se converter, muita gente agora, nesse exato momento, tem gente aí sendo tocada pelo Espírito Santo, tem gente aí, meu irmão, sendo impactada pela presença de Deus, e não é por mim, não, apesar de mim, porque eu sou tão falho como qualquer um que está aí ouvindo. A única diferença entre vocês que estão me ouvindo aí agora e eu é que eu tenho a obrigação de servir mais do que vocês, porque essa é a função do pastor, é servir mais do que os outros que estão na igreja. Essa é a verdadeira função. A verdadeira função de um pastor não é pregar bem, que as pessoas se enganam com isso. Olha como ele prega bem, tem uns missionários. Eles vão lá, pregam bem, avivam a igreja e vão embora. Mas o pastor de igreja é diferente. O pastor da igreja, o pastor de ovelha é aquele que cuida de ovelha. Ele bota ela no ombro, a cabeça ela vem no peito dele. O pastor de ovelha, ele se sacrifica por ela. Então há essa diferença. Agora, o pastor de ovelhas, ele precisa ter a revelação de quem são suas ovelhas. Ele precisa ter a revelação do que suas ovelhas estão passando. Os meninos estão aí, né? Aí agora. E todos eles sabem. Eles pisam na igreja, se eu bater o olho, Deus na hora fala se eles estão bem, se não estão bem, se estão em pecado ou não. E ele sabe porque, como é que você está? Aí, não, pastor, estou bem, mas não é isso que o Espírito Santo está me falando. E aí já desabam chorando. Não, pastor, não estou. Aí me abraça, chora. Mas isso já é algo normal. Quando eu pego na mão, meu irmão, de uma pessoa, Deus me deu um dom de... Quando eu pegar na mão da pessoa, eu já senti o que ela está passando. E isso vai crescendo ao longo dos anos. Antes eu tinha muitos sonhos. Deus me deu muita revelação em sonhos, muitas, né? A apóstola ele sabe disso. Muitas profecias eu entreguei para ela, tanto para ela como para o ministério dela, tanto nos encontros que participou comigo, sabe disso, né? Sim. Mas as coisas vão crescendo, porque nunca Deus ele vai colocar você num lugar estagnado. Nunca vai ter uma medida que você diz assim, olha, eu agora sou o cara. Não. Nunca você vai ser o cara. Você nunca vai ser assim, o bambambam, não. Quanto mais você descer, mais Deus vai te encher. Porque nós temos que ser como árvore, né? Quanto mais nossa raiz for profunda, mais nós vamos aguentar os temporais e mais vamos dar frutos. E frutos resistentes, frutos de palavra de vida. Amém? Amém, amém. Pegando aí um gancho do que o pastor falou, realmente essa questão da pandemia, ela veio para impulsionar muitas pessoas e outras talvez até, como você colocou, tirar a máscara, né? Porque às vezes as pessoas estavam indo para os cultos naquele mecanismo, naquela coisa, e não oravam, e não liam a Bíblia, não tinham realmente a intimidade. E Deus teve que levar para dentro da casa, Deus teve que fazer esse momento de tentando, olha, eu estou aqui, eu preciso ter intimidade. E é uma das coisas que eu venho passando no discipulado com os meninos, quando eu estou ministrando nas lives, sobre essa questão do Espírito Santo. Eu tenho aprendido muito que, para me ter revelações da presença do Senhor, eu preciso ter intimidade. Se eu quero fazer os milagres, se eu quero que, através de mim, sinais, milagres e maravilhas aconteçam, curas, libertações de pessoas, eu preciso ter, como você colocou, o secreto. Às vezes eu não comento isso com muita gente, mas eu tenho o meu secreto. A minha esposa vê que eu estou lá no meu quarto, eu oro, e eu não sou
aquele simplesinho de, vou orar ali 10. Não, quando eu boto para orar, vamos orar, e eu sou como você ali. Estou orando às vezes 1 hora, eu não tenho tempo, eu não imponho limite para a minha vida. E por esses dias, Deus ele tem me incomodado muito a questão de ouvir a sua voz. Sabe aquela passagem lá de Samuel, que o sacerdote Eli e os seus filhos não ouviu mais a voz de Deus, mas o pequeno Samuel ele estava conseguindo ouvir a voz de Deus? Muitas vezes Deus está se revelando para pessoas que, para algumas pessoas e para outras não. Mas é por causa do quê? Da obediência, de estar disponível para o reino de Deus. E eu sou um cara que eu tento buscar a presença do Senhor e tento me aprimorar em buscar a presença do Senhor. E esses dias eu estava buscando muito a presença do Senhor, dizendo assim, Deus, eu quero muito que o Senhor fale comigo, eu quero ouvir a sua voz mesmo, porque pode ser que até eu tenha medo, né? A gente não é acostumado de ficar ouvindo a voz do Senhor, mesmo em áudio, uma voz, uma fala. Então eu pedia muito para buscar, era 2 coisas, era que ouvir a voz de Deus e salvação. Eu queria que através de mim as pessoas fossem salvas. E era justamente isso que o pastor colocou aí, que o senhor acredita que vai haver um avivamento aí, quando as igrejas voltarem. E eu lhe digo mais, o avivamento está acontecendo agora. O avivamento está acontecendo já desde quando começou essa pandemia. Deus ele criou essa situação para nos alavancar. Para aqueles que estão vivendo a palavra, vivam ainda mais. Para aqueles que não estavam vivendo, eles comecem a viver a palavra. E, como eu disse, eu estava buscando o Senhor 2 coisas. Era ouvir a voz de Deus e através de mim as pessoas fossem salvas. Aconteceu um fato muito bacana, porque Deus respondeu a minha oração. Sexta-feira eu estava aqui na minha sogra e eu tava ali já me preparando para dormir, eram umas 11h30 da noite. E essa pessoa que eu vou falar agora está aqui na live. Seja bem-vindo, meu irmão. É o Davidson, homem de Deus. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na vida dele. O que aconteceu? Ele estava longe dos caminhos do Senhor. E eu vinha orando nessa vibe com o Senhor, pedindo que as pessoas se convertessem, se salvassem. E do nada, eu não tinha contato com ele, ele me encontrou e mandou uma mensagem para mim dizendo que ele estava passando por alguns problemas. E ali, Deus fez eu me lembrar de algumas ministrações do meu coração, e ali eu decidi, 11h30 da noite, fazer uma videoconferência com ele. Eu queria ver o rosto dele. E ali Deus começou a me trazer uma palavra sobre a vida dele. E ali, em 20, 25 minutos de conversa que nós tivemos, ele aceitou Jesus, se converteu, e hoje ele está aqui com a gente, debaixo de um discipulado, sendo acompanhado pela gente. Foi agora, recentemente. Mas eu vi que a resposta de Deus foi pronta. Eu clamei por algo e Deus mandou a pessoa, Deus enviou. Então, eu acredito que o avivamento do Senhor já está começando. E aqueles que vão realmente viver os milagres, aqueles que vão realmente... Eu digo milagre em relação à salvação, porque era algo que eu estava pedindo essa semana. Mas se a live me permitisse, meu irmão, eu tenho muitos testemunhos realmente sobrenaturais de fazer oração e Deus responder a oração. Tudo que eu e minha esposa estamos vivendo hoje é fruto de milagre. Fruto de milagres mesmo, sobrenaturais. Eu quero chegar ao nível, sim, de ver os anjos, eu quero chegar no nível de Deus falar comigo, ou escutar a voz de Deus audivelmente. Eu quero chegar no nível, e é por isso que eu decidi fazer uma live como essa, porque eu sabia que tem o pastor, claro, tem o meu pastor Diego, tem a pastora Bia, eles já me honram todos os dias com as palavras, com os cultos, e eu sei que o pastor William tem essas experiências espirituais. Eu queria que ele não desse um testemunho, seria alguém de fora. E é por isso que o pastor está aqui. E essas coisas sobrenaturais que acontecem na nossa vida, isso só testifica que Deus ele nos ama. Para a gente deixar o pastor continuar, eu só queria trazer uma palavra bem interessante. Eu estava lendo Ezequiel 16, e lá em Ezequiel 16 fala que Deus ele estava comparando Jerusalém com uma criança que estava desamparada, foi largada pelos pais, e ali Deus estava passando e viu aquela criança, e ele cuidou dela, ele adornou, ele deu roupa, ele cuidou, e ela foi crescendo, ela foi amadurecendo, e o nível que essa criança foi amadurecendo, Deus foi derramando mais bênçãos, foi derramando roupas, joias, tudo. Só que chegou um momento que essa criança, ela se desviou do caminho. Ela se tornou mulher, e a Bíblia diz que ela começou a se prostituir, Jerusalém começou a se prostituir. E Deus estava lá no meu quarto, quando Deus me falou, infelizmente, são algumas pessoas dentro da igreja, que Deus está chamando para viver os milagres, que Deus está chamando para viver o sobrenatural, que Deus está chamando
para ele cuidar, para ele adornar, para ele limpar, como a Bíblia diz que ela estava suja, ele limpou, ele cuidou. E as pessoas, quando chegam a um nível, acham que não precisam mais do Senhor, acham que não precisam mais viver no secreto, acham que não precisam mais viver no sobrenatural, e elas acabam se prostituindo com muitas coisas, largando o Senhor por idolatria, pelas coisas do dia a dia ou pelo cansaço. E essa palavra que o pastor está colocando sobre viver o sobrenatural é muito importante. É muito importante para mim, eu acredito que é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo. Por quê? Porque nós só vamos viver os milagres do Senhor, nós só vamos viver a provisão de Deus quando nós entrarmos no secreto e vivermos o sobrenatural. E uma coisa que me marcou em Ezequiel 16 foi porque o próprio Deus olhou para aquela criança que estava largada e disse assim: eu quero que você viva. Essa palavra, eu quero que você viva, veio muito forte, porque é um desejo, uma vontade do Senhor, que eu e você, que a igreja do Senhor viva e vive em abundância. Amém? Foi isso que Deus falou comigo esses dias aí. E continuando, vai falando no teu sobrenatural aí, o que Deus está falando contigo, porque essa live aí é do Senhor. Amém? Amém. Uma das coisas que eu vejo assim, que as pessoas querem entrar nesse nível, né? Querem entrar acertando, querem entrar já... E não é assim. Por exemplo, eu tinha um pastor lá de Manaus, Deus falou para ele, né? Falou assim: olha, eu vou te dar uma unção de cura, você vai orar, as pessoas elas vão ser curadas, você vai orar e as pessoas vão ressuscitar. E ele pegou a visualização dele, né? Falou: olha, quando morrer alguém, tiver alguém doente e tal, me chama, me liga que eu quero ir orar. Deus falou comigo. E ele ia orar, as pessoas ficavam mais doentes ainda, né? Ele ia orar, ele ia orava nos mortos, ninguém ressuscitava, né? Beleza, ele passou, e ele falou, se frustrou, aí Deus falou: não, continua, porque tudo comigo tem que ter uma perseverança. E ele continuou, até que um dia, ele estava fazendo um culto, e um jovem da igreja infartou, e quando a ambulância chegou, né, ia começar o culto, quando ele chegou, a ambulância estava lá, morreu, e Deus mandou ele voltar e disse: olha, ora aí que é agora. E ele, mas eu orei por tanto, nunca resolveu, e ele entrou, quis nem lá, né? Aí ele não aguentou, voltou chorando, ele botou a mão no peito do rapaz, o rapaz voltou e começou né, voltou assim, né? Uau. Milagre. Tudo uma persistência. Show de bola. Né? Então, o apóstolo Marcos, que me dá cobertura hoje, ele me contando que ele estava num jejum muito forte e Deus tinha falado com ele, né, que ele ia orar pelos enfermos e tal. Tinha um amigo dele que era da célula dele, que é um discípulo dele que trabalhava no hospital, e tinha 20 pessoas numa sala da UTI que estavam muito doentes, muito mal mesmo. E ele falou: cara, prepara aí a UTI aí que eu vou entrar, vou fazer uma oração, eu sei que não pode, mas eu vou orar e todo mundo vai ser curado, porque Deus falou comigo. E aí ele foi, né, nessa loucura aí, entrou lá na sala de UTI, orou para essas 20 pessoas, aí foi embora. Quando ele passou 2, 3 dias, ele ligou para mim: eita, como é que tá o pessoal? Tô de alta. Cara, morreu de um por um depois que saiu. Fala, meu Deus. Então, aonde eu quero chegar? Que as pessoas, às vezes, pensam que é no tempo dela, porque acham que Deus falou, a coisa vai acontecer logo em seguida. Não é assim, né? Tem um tempo certo para isso. A gente vai quebrar muita cara, tem hora que a gente vai orar e não vai acontecer. Você vai orar, mas você tem que perseverar. Porque quando, por exemplo, tem um pastor R.R. Soares, muito conhecido. Hoje ele é um homem que ora por milagres e os milagres acontecem. Mas o testemunho dele, quando ele começou, ele se orava para as pessoas que estavam com gripe, as pessoas voltaram com febre. Ficava era pior. Mas depois a coisa começou a acontecer, né? Então, eu tive tudo isso é uma questão de sensibilidade. Eu estava numa oração de manhã, um dia, faz muito tempo isso, e tinha uma moça do louvor que ela tinha perdido a audição. O tímpano dela tinha perfurado. E tímpano perfurou, não volta mais. Você perdeu a audição, já era. E eu estava na oração, eu estava muito triste, chorando, e Deus falou comigo. Ele falou: vai lá e bota o dedo no ouvido dela, porque eu vou curar ela agora. Aí eu fui lá nela, falei: Suzana, Deus falou comigo para me orar por ti, colocar o dedo no seu ouvido. Você deixa, ela deixa. Aí eu coloquei o dedo no ouvido dela e soprei. Quando eu soprei, ela começou a escutar. Ela começou a chorar, eu falei: pô, também está passando mal. Mas não, a menina começou a escutar na hora,
foi fazer os exames, o médico ficou impactado, né? Então, essas coisas são tremendas, né? Você sabe disso, eu tenho um laudo médico que em 2005, 2007, se não me engano, 2008, eu fui diagnosticado com uma hérnia de disco e o médico me deu 6 meses para andar, né? E eu estou até hoje andando, né? Aleluia. Né? Então, é a mão de Deus mesmo, assim. Então, eu vejo assim, que enquanto Deus permitir, eu vou estar andando. No dia que Ele não permitir, eu vou estar cadeira de roda. Ele que tem, tudo está no controle dele. Mas aonde eu quero chegar? Que muitas vezes, para você entender essa unção, muitas vezes você vai se entristecer, porque nem todos os pedidos que Moisés fez, Deus concedeu. Nem tudo que Elias queria, Deus deu. Nem tudo que Eliseu queria, Deus fez. Então, os grandes homens da Bíblia tiveram que lidar também com as frustrações. Porque Deus tem uma ativa para tudo. Deus ele tem algo para fazer. Então, para a galera, mas o que eu vejo hoje? Eu vejo que hoje nós temos uma acessibilidade muito fácil, ótimos pregadores. Nós temos aí Luciano Subirá, que é um cara que, na minha opinião, ninguém prega melhor que sobre o Espírito Santo do que ele, né? Então, o apóstolo Renê, mas sobre o requisito Espírito Santo, Luciano Subirá, para mim, é uma referência. Por quê? Porque é um cara que eu vi milagres acontecerem, né? Eu vi uma mulher obesa, o Luciano Subirá pregando, e Deus revelou para ele que uma mulher estava ali obesa e ela ia emagrecer ali naquele dia. E essa mulher começou a ir em direção ao altar e ela gritando, disse assim, eu estou secando igual um balão. Aí, isso eu era jovem, eu vi isso jovem, né? E aí eu contei isso para a Glaucia, depois de muito tempo, Glaucia, eu vi algo tremendo uma vez e tal. E a Glaucia, tu é doida, é a mulher secando. Aí quando foi, ela gosta muito do Luciano Subirá também, quando foi um dia, o Luciano Subirá pregando, e ele contou esse testemunho, e eu estava lá, aí a Glaucia começou, William, é verdade, ele contou aqui. Então, são coisas que, por exemplo, eu vi Jim Swaggart, né, orando no ginásio em Brasília, e se levantar mais de 100 deficientes físicos de uma vez. E não era deficiente físico que a perna era normal, não. Era aqueles que tinham a perna bem fininha, uma e a outra normal. E eu vi a perna engrossar na hora, assim, ó. Criar carne assim do nada. Então eu tive muitas experiências assim, de ver ter essa oportunidade de ver esses grandes homens ministrando assim, coisas tremendas. Não é essas coisas que acontecem. Você está sentindo uma dor nas costas, bota a mão, vai pro chão, faz 10 pulinhos. Não. Era algo mesmo muito forte. Não estou dizendo que eu não acredito no que acontece. Eu acredito, porque eu vivencio isso. Mas, estou falando de coisa assim que você causa escândalo. E Deus ele vai causar escândalo nesses dias. Deus ele vai usar, meu irmão, muita gente da tua célula para pregar a palavra, porque as pessoas não precisam ter conhecimento, ter intimidade. As pessoas precisam saber só realmente, como o Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de sentir. Então, as pessoas vão começar a vivenciar experiências tremendas, tremendo, meu irmão, de você estar num sítio, igual eu estava, né? E eu tive uma experiência num retiro que foi fenomenal. Tive várias experiências de encontro, né? Mas essa foi muito top. A gente estava num sítio e o irmão Marcos tinha limpado o sítio todinho, e de repente ele veio lá para cá chorando, porque Deus tinha me falado que ia me dar um sinal. Eu falei, Deus, eu quero... Como é que vai ser o encontro, como é que vai ser e tal. Era até o retiro do compromisso. E Deus falou, eu vou derramar da minha glória lá e vai ser tremendo, eu vou te dar um sinal. E aí o irmão Marcos veio correndo me chamar, aí estava pegando fogo no canto do muro, onde ele tinha acabado de limpar, não tinha nada. E tinha lá um fogo aceso. E a gente foi lá e te viu. Aí, meu irmão, já entendi que era que Deus ia fazer algo tremendo. Quando foi a noite, eu esperei Deus se manifestar na juventude, não fez nada. Aí no sábado teve uma unção, mas não foi a que eu esperava. Aí quando deu assim uma meia-noite, todo mundo indo dormir, aí a gente escutou um grito no quarto das meninas, das mulheres, das moças. Né? Aí a Glaucia correu, eu corri atrás também para saber o que estava acontecendo, né? E era um alojamento muito grande. Quando a Glaucia abriu a porta, a Glaucia só abriu. A Glaucia caiu com líquido, apocou com líquido no chão, falando em línguas, as meninas tudo falando em línguas. E um fogo, assim, uma bola de fogo dando no quarto das meninas. Aí eu pensei logo, meu irmão, se está no quarto das meninas, vai para o quarto dos rapazes. Aí eu corri para o quarto dos rapazes. Quando eu entrei lá, meu irmão, já estava a galera tomada pelo fogo do Espírito, a presença de Deus. Aí tinha um jovem chamado Valmir na época,
que ele conseguiu abrir a janela do quarto e tirou a grade de fora, não sei como que ele tirou, mas ele conseguiu tirar, e ele deu um mortal, orando em línguas, assim, ó, e ele corria de braço aberto em línguas e dando um mortal. Cara, e o cara altamente tímido, o cara não era esportista, nada. Mas ele ficou tão... Então, são essas coisas absurdas, assim, que eu presenciei, assim, né? De coisas tremendas que aconteceram. E acontece até hoje, assim, principalmente nos encontros, geralmente todo lugar que se dá mais verdade. Sem contar em milagres, tem a Daniela que está aí, Daniele Lopes, né? O filho dela fez aniversário ontem, né? E ele foi o primeiro milagre da igreja, né? Porque o médico falou, olha, ou o teu filho, ou falou para o pai, né? Ou salva a mãe, ou salva a criança, porque um dos dois vai morrer aí. Ela teve eclâmpsia, pressão 22, não sei quanto, quase morre após. Nós entramos em oração, Deus operou um milagre, e o menino hoje é mascote da igreja, faz aniversário junto com o ministério. Então, e aí o médico disse, olha, agora, a partir de agora você não pode ter outro filho. Não de jeito nenhum. Aí nasce a Esther. Meu irmão, a menina é acelerada ao dobro. Porque o inteligente ao extremo. Né? Então, porque Deus ele fez as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então, então o que eu quero dizer? Que o ministério, no caso meu, Kadosh, ele é marcado muito forte pela presença de Deus, muito forte. Né? Nossos cultos são marcados muito forte, somente no domingo, pela glória de Deus. Isso já é sempre foi, né, a marca registrada do nosso ministério. Né? O nome Kadosh significa santidade do Senhor. Meu amigo Sapucaia, quando eu fui colocar um nome, ele falou, William, você tem que colocar um nome que tenha a ver com a tua identidade. Você não pode colocar um nome que não tenha nada a ver contigo. E eu fui pensando, fui orando. Aí foi quando o pastor Antônio Cirilo lançou uma música Kadosh, e eu falei, meu irmão, é isso, vai ser isso. Santidade ao Senhor. Então, é por aí. Então, a gente teve muitas experiências assim, tremendas, que não dá para falar aqui, mas um dia a gente vai se encontrar aí, para bater um bom papo aí. A gente já está quase finalizando a live. Infelizmente é pouco tempo para muitas experiências, né? Mas eu queria só testificar também que, graças a Deus, o Senhor vem abençoando os pastores Diego e Bia, nossos líderes, e Deus vem operando milagres. A gente teve um último milagre de um senhor de idade, que ele foi diagnosticado com cegueira, e na hora do culto, eu não me lembro se foi o pastor, acho que foi a pastora Bia que estava pregando nesse dia. E aí a gente passou ungindo as pessoas. Eu me lembro que o pastor Diego foi orar nesse homem e ele voltou a enxergar do olho que o médico disse que já estava comprometido. Então, eu vejo sim os milagres, eu sei que tem os milagres. Falta só a gente se jogar, falta realmente a gente se lançar. E claro, né, o próprio Jesus, quando entrou na aldeia, não pôde fazer milagres, por causa da dureza do coração, da incredulidade do povo. Então, como você disse, vai ter momentos que a gente não vai fazer os milagres. Não é porque a gente não queira, mas porque não é o tempo certo, não é o momento certo, ou porque a pessoa que está recebendo o milagre está embarreirado, não quer receber. Então, pastor William, obrigado. É uma honra. Desculpa alguma coisa, mas eu queria agradecer aqui em nome dos pastores Diego e Bia. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela sua igreja, obrigado pelos seus familiares. Abraço a sua esposa, a sua filha, todo mundo aí. Eu creio que vai ter um dia que as igrejas vão estar juntas, sei lá, fazendo encontros, não sei. Deus é que vai operar esses milagres, mas eu queria agradecer muito de coração pela essa oportunidade de estarmos aqui na live. E queria que o pastor William desse aí uma palavra finalizando, agradecendo, não sei. Fica à vontade aí, a gente já está encerrando a live, amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos aí que entraram, né? Tanto do Kadosh como os discípulos aí do Lincoln. Lincoln é um garoto maravilhoso, um jovem tremendo, ele e sua esposa Aline. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, sua família. Que Deus abençoe meus amigos aí do coração, Diego e Bia, né? Eu não chamo eles nem de pastores, né? Também não gosto nem que eles me chamem de pastor, porque eu acho que pode dar amizade, né? Aline, bênção de Deus. Mamãe, né? Então, e o Ezequiel está aqui também dando tchau, viu? Ezequiel está aqui dando tchau. Oi? Ezequiel, meu filho, vai nascer. Está aqui dando tchau. Amém.
Deus é que a Deus abençoe sua vida aí, em nome de Jesus. Então, obrigado pela honra, foi uma honra servir aí. É uma honra para mim participar da sua célula. Eu tenho também servido meus líderes aqui, tenho entrado com eles na célula, porque eu acho tremendo essa questão do pastor estar junto com os líderes ali, servindo, né, compartilhando experiência. Não tem nada melhor, né? Eu gosto mesmo de ir para a célula deles, que eu gosto de ir lá, 30 segundos, 30 segundos. Né? Quer liberar uma palavra profética aí? 20 segundos, 20 segundos. Beijo no coração. Amo vocês. Obrigado. Tchau, pastorzão. Deus abençoe.